Meu nome é Francisca Eneida, sou filha natural daqui de Aratuba, nasci aqui nesse sítio, me criei trabalhando nessa mesma coisa que eu estou trabalhando hoje, nesse mesmo serviço aqui. Me criei apanhando café, sei tudo de café, me criei trabalhando em café. Sei colher o café, sei torrar o café, tudo que quiser saber de café me pergunte que eu sei explicar. Eu nasci na comunidade Sítio Jacarandá, já nasci já conhecendo café. Quando me entendi já foi conhecendo café. Já trabalhava com café desde criança. Apanhava café do chão para vender, para comprar as coisas. No tempo que a gente era criança, as coisas muito difíceis. E era uma animação quando começava a apanhar de café. Todo menino queria apanhar café para ganhar seu dinheiro. E acabou-se essa tradição que hoje existe muito pouco café. E além de existir pouco café, pouca gente quer trabalhar nisso aqui. Eu aprendi a apanhar café com meu pai. Ele ia trabalhar no café, me levava, eu muito criança. Desde muito cedo comecei a trabalhar com café. Comecei a trabalhar com 7 anos. Trabalhei também de cuidar de vazante. Para quem não sabe o que é vazante, vazante é tipo de uma horta que a pessoa planta com feijão, macaxeira, batata. Trabalhava nisso aí aguando. Muito criança já trabalhava com isso. Meu pai plantava, precisava de trabalhar em outro serviço e me deixava para me aguar. Aguava com aguador o dia todinho, carregando água no aguador para aguar. Hoje a gente apanha café assim de meia. Eu não apanho para ganhar o dinheiro não, apanho de meia, que é para guardar para beber. Hoje em dia existe muito pouco café. Os cafés também são muito maltratados, eles botam muito pouco. São mal zelados, então devido a ser mal zelado, eles não estão mais produzindo café, produzem muito pouco. O povo foram perdendo o interesse, foram deixando o café se acabar. Hoje o café está aí num preço muito alto e o povo hoje está arrependido. Mas para restaurar o café, precisa ter dinheiro para restaurar, porque tem que ser uma mão de obra muito grande para podar, que está todo muito acabado. E muito mato, café muito maltratado. E foi isso, o povo foi se interessando mais por bananeira e perdendo a cultura de cuidar de café. A lembrança que eu tenho de quando era muito criança, talvez com uns 7 anos, 7, 8 anos, passava o dia pilando café num buraco no chão que meu pai fazia. Uma espécie de um pilão no chão, na terra dura. Eu passava o dia todo pilando café no chão, mas a minha mãe. Eu num buraco e ela no outro. Até formar um saco de café pilado. Eu pilava, não sabia sacudir e ela sacudia. Eu e ela pilava o dia todinho num buraco no chão. Hoje ninguém vê mais uma criança fazer esse serviço que eu fazia quando eu era criança. Tem lá mais uma criança que faça o que eu fazia? Antigamente também tinha essa coisa de ter o feitor. A gente apanhando e o homem aqui encostado todo tempo para mostrar a carreira e baixar os galhos para a gente. Apanhando de café antigamente era uma fonte de renda muito grande para todas as mães de família. Era dali que elas iam comprar a roupa, o calçado dos filhos, todos os anos. Quando chegava apanhando o café, era uma animação para toda mãe de família que precisava trabalhar. Aí, durante a apanha do café, elas apanhavam o tempo todo. Quando chegava no final, que recebia aquele dinheiro, aí elas iam na loja, aqui na Aratuba, comprar aqueles tecidos para mandar as costureiras fazer aquelas roupinhas para as crianças. Aí cada filho ganhava uma roupinha e um pazinho de chinela, do mais simples que tinha. Nesse tempo, ainda me lembro até dos tecidos que a gente usava. Era um tecido chamado Volta o Mundo, que via a pele da gente todinha. Era tão transparente que mostrava até a cor da pele da gente pela roupa. Eu também cheguei a ficar com criança dos outros, para as mães trabalhar,
Aí no final elas me davam um corte de tecido para fazer uma roupa para mim. Eu passava o tempo todo cuidando dos meninos delas, que elas trabalhavam. Aí quando elas recebiam, elas me davam um corte de tecido. Esse trabalho de colheita de café sempre, a vida toda, foi as mulheres que trabalhavam nisso. Os homens eram mais na parte de carregar, faz faxina. Ela enchia, era um leirão medonho de café. Enchia completa. Leva mais ou menos de 20 a 25 dias desse ponto aqui até chegar ao ponto de papiladeira. Tem que estar bem seco. Se não tiver bem seco, não passa não na piladeira não. Esse aqui já está quase no ponto. Leva mais ou menos mais essa semana para tirar. Tá dando muito pouco, mas também tá no preço de ouro, né, café? Nunca que ninguém pensava que café ia chegar ao preço que tá. Depois sai do mato, vem pra faxina, depois da faxina vem pro caco, depois do caco vai pro saco, depois do saco vai pra garrafa. A base de 1 hora, depois que vai pro caco pra vir pro pacote, leva mais ou menos 1 hora. Esse é o processo do café. Torrado nesse tacho, depois que vem do mato, vai pra faxina, da faxina vem pra cá pro tacho. Café é pra quem gosta de tomar, porque é trabalhoso, mas é gostoso, né? O café torrado em casa. Esse é o processo do café. Quem me ensinou a torrar café foi minha mãe. Primeira vez que eu torrei café eu tinha 7 anos, ainda não tinha nem 8 fechado, ainda ia fazer 8 anos. Aí para fazer vantagem, quando ela saía de casa, aí quando ela chegasse eu queria que ela achasse a vasilha cheia de pó. Mas depois que eu cresci, eu nunca me perdi no café, nunca queimei café. Café que eu torro, quem toma quer comprar de novo. É bem torrado. Aqui leva na faixa de meia hora para chegar ao ponto de botar o açúcar. Tem que ter o ponto certo, nem pode deixar cru e nem pode queimar. Cru não é bom, queimado ainda é pior ainda, tem que ser o ponto certo. Esse aqui é o café que ele faz mal, né, pra gente tomar. Tem uma coisa assim, eu tiver com dor de cabeça, na hora que eu começo a mexer aqui, ó, a cabeça já passa, só com a fumaça do café. Torrei 14 quilos para pilar e um para ir em grão. Na hora que eu botei o café, eu botei a rapadura tudo junto. Aí fiquei mexendo e nada de ficar preto, só ficava amarelo, porque era rapadura do café cru. Aí a mulher foi, lavou, tirou a rapadura que tava junto. Aí foi torrar pra mim ver. Eu vi a mãe torrando, mas eu tão inocente que eu não me lembrava como era que ela fazia. Aí fui torrar pra... Quando ela chegar, já tá torrada, aí tem tudo junto. Aí a mulher foi me explicou bem direitinho e eu comecei a saber fazer direito. Eu era tão pequena que eu subia no fogão, era numa pedra. Botava uma pedra no pé do fogão pra alcançar no fogo. Mas eu não tinha nem 8 anos quando eu fui torrar. A primeira vez que eu botei tudo junto, a rapadura mais o café. Nunca vejo um homem torrando café. No brejo existe um que torra pro patrão dele. Mas é dificilmente um homem torrar café.
É uma tradição que sempre foi das mulheres, né? Eu já cheguei a torrar de 10 quilos, já cheguei a torrar 15 quilos num dia, mas o braço fica dando câimbra. Torração de café é coisa que eu só conheço as mulheres torrando. Café de qualidade, ele tem que ser muito limpo, não ter caroço preto, não ter aquela lagartinha que tem. Aquela lagartinha deixa um mau cheiro no café, né? Caroço preto também dá gosto ruim. Agora a gente do café tá muito caro, a pessoa não vai catar todo o caroço preto, né? O torre é com preto mesmo, mas só que bom não é não. Bom é quando ele é um café todo completamente limpo. E vocês sabiam que teve um tempo das coisas tão difíceis de um tempo aí atrás, que eu não era nem nascida, e nessas piladeiras de café o povo vinha catar essa casca grossa com um xerenzinho para torrarem, que eles não tinham que beber. Eu tô com 50 anos que torro café. Comecei a torrar o primeiro, eu tinha 8. Estou com 50 anos de torração de café. Já torrei café para tanta gente. Café sempre fez parte da minha vida, desde a minha infância. Foi uma fonte de renda, uma ajuda, né, que dava para todas as famílias. Eu, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos trabalharam com café. É importante porque foi em que eu me criei. Gosto de fazer isso aqui, é o que eu sei fazer. Estudei muito pouco, não pude ter uma profissão melhor. E essa é a minha profissão. Trabalhar no pesado mesmo, foi o que eu aprendi. Não estudei porque não tive tempo de estudar. Eu tinha que trabalhar, as escolas eram difíceis. Foi nisso que me criei e estou nisso até hoje. Há 50 anos eu luto com café. Não sou dona de cafezal, sempre apanhei café no sítio dos outros. Por isso que eu dou maior apoio a quem estuda, porque do estudo às vezes a pessoa pega um empreguinho mais manso, né? Quem não estuda tem que enfrentar serviço bruto. Sempre eu dou maior apoio a quem... O maior apoio a quem estuda. Seja pobre como for, mas estude, faça curso, né? Trabalhar é bom. Mas trabalho pesado hoje em dia não é qualquer pessoa que enfrenta, não. É mais fácil o povo comprar um pacote de café pelo olho da cara do que enfrentar, ir para riba do fogo torrar um café, né? Ou ir para dentro do mato apanhar no pé. O mais interessante que eu vi era quando o povo tava com o balaio cheio de café na cintura, que a correia do balaio se quebra, que elas perdem o balaio de café. O povo ia lá e roubava os cafés, porque era muita gente. Aí a pessoa tava com seus balaios de café, quando ia contar, faltava. Faltava balaio, faltava saco. O povo pegava. Era muita briga que tinha no mato, procurando os cafés que o povo pegava. Mas já tem, você vê que nesse sítio mesmo aqui tem muito café, né? O que falta aí é mão de obra para zelar ele voltar a dar safra de novo. Aí com zelo, com o trato, com a polda, ele volta a encher essa faxina de café de novo. Só que isso aí tem que ter dinheiro para gastar, né? Para trabalhador. O trabalho de hoje em dia não é qualquer pessoa que quer aprender, não, que é pesado. Tá em tempo ainda, né, da pessoa restaurar os cafés que tem. Uma coisa muito valiosa. E eu vou passar o meu legado para uma das filhas aprender a torrar café, que não é coisa do outro mundo, não. Quando eu estiver bem velha, que não puder mais,
A filha dá para ensinar a filha dela e a minha neta aprender, a minha bisneta que vem pela frente, se eu ainda alcançar, né? Que ninguém deixar a tradição das negras se acabar, não. É a coisa mais difícil que tem, você vê uma mulher branca dos olhos azuis em cima do fogo torrando café, você vê nega. A ver se vê uma mulher alva dos olhos azuis lá em cima do fogo. Você só vê mais é a nega. É da mão da nega que a branca bebe, né? Da mão dos negros que os brancos comem. Pois é, o café pra mim é a coisa mais valiosa. Eu amo café. Se eu pudesse, eu ainda plantava um roçado de café pra mim bem grande. Tem um valor muito grande pra mim, café. Desde eu criança que eu sou muito apegada a café. Tanto pra mim beber como pra mim apurar. Pois é, desse jeito. É da mão do preto que o branco come.